Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área hoje para comentar aí, né, a frase, o questionamento que está na boca de muito vascaíno. Seria o Milton Mendes covarde? Se você não concorda com essa frase, você provavelmente já ouviu algum vascaíno repetindo essa frase aí, né? Depois do empate contra o Curitiba, depois da derrota para o Botafogo. Se convencionou falar que o Milton Mendes é um técnico covarde, que não sabe botar o time para cima, que por causa da sua covardia o Vasco nunca vai ganhar um jogo fora de casa, que ele é retranqueiro, essa conversa toda. E eu fiquei me perguntando, será que isso é verdade? E resolvi voltar aqui, pegar uns números para fazer uma investigação sobre esse assunto, né? E aí, olha que curioso, vamos voltar aqui para o início da campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco, então, vocês se lembram muito bem, estreou no Campeonato Brasileiro jogando contra o Palmeiras fora de casa. E a escalação do Vasco, então, vou falar aqui do meio do campo para frente, né? Foi aquela formação clássica que a gente já está acostumado do Vasco. O Jean, o Douglas, o Pikachu, o Nenê e o Matheus Vital. E na frente, o Luiz Fabiano. Não dá para falar que é uma formação covarde, né? Que é uma formação defensiva. Pois bem, jogamos contra o Palmeiras, tomamos 1, tomamos 2, tomamos 3. As substituições que o Milton Mendes fez também não dá para dizer que foram substituições covardes. Tirou o Gilberto para botar o Bruno Galo, um defensor por outro. Tirou o Luiz Fabiano para botar o Kelvin, um atacante por outro. E tirou, quando já estava 3-0, o Jean, que é um volante, para botar o Paulo Vitor, que é um atacante. Quer dizer, foi com o time para cima. Conseguiu fazer mais um gol? Não. Sofreu um gol. Terminou o jogo 4-0 para o Palmeiras, que nem vocês sabem muito bem. Pois bem, rodada seguinte, Vasco e Bahia em São Januário. Foi o jogo em que o Milton Mendes barrou o Nenê, né? E mais uma vez, foi com um time ofensivo para cima do Bahia. Jean, o Douglas, o Matheus Vital, o Pikachu, o Kelvin e o Luiz Fabiano. O Vasco fez 2-0. Se o Milton Mendes fosse um técnico retranqueiro, covarde, ele poderia muito bem, com os 2-0 no placar, fechar um pouco mais o time para evitar um gol, mas não. As substituições que ele fez foram o Bruno Cossenday no lugar do Jean, que estava machucado, né? O Breno no lugar do Rafael Marques, que se machucou também. E o Wagner no lugar do Iago Pikachu. Moral da história, fizemos mais gols? Não, sofremos um gol do Bahia e ganhamos aquele jogo por 2-1. Rodada seguinte, Vasco e Fluminense. Mais uma vez ele repetiu a formação, jogando com uma equipe ofensiva, não dá para dizer que é defensiva, né? Só um cabeça de área mais marcador que é o Jean, o Douglas, um cabeça de área que sai para o jogo. Abrimos 2-0, sofremos um empate 2-2 do Fluminense em 2 pênaltis bestas cometidos pela nossa defesa e só fomos ganhar lá no último minuto. Substituições do Vasco? Uma retranca, quando estava 2-2, para achar que poderia empatar, alguma coisa assim, uma atitude covarde de tentar segurar o resultado? Não. Ele tirou o Iago Pikachu e botou o Nenê, ele tirou o Matheus Vital e botou o Muriqui, e ele tirou o Kelvin para botar o Manga Escobar. Quer dizer, 3 substituições aí, procurando o ataque, procurando a vitória, não é mesmo? Vamos então para o 4º jogo no Campeonato Brasileiro, Grêmio e Vasco. O Vasco foi até Porto Alegre jogar contra o Grêmio. Ainda dessa vez já tentou uma formação um pouco mais defensiva, realmente, porque foi a primeira vez que ele experimentou o meio-campo com 3 volantes, né? Escalou o Jean, o Douglas e o Wellington ali no meio-campo. Só que sofremos um gol do Grêmio. O que ele fez? Quais foram as substituições que ele fez? Tirou o Manga Escobar para botar o Thales, um atacante por outro. Tirou o Matheus Vital para botar o Guilherme Costa, um meio-campo ofensivo por outro. E tirou o Jean, que era um volante, para botar o Nenê, um atacante. Moral da história, fizemos um gol, conseguimos um empate? Não, sofremos outro gol. Perdemos do Grêmio de 2-0. E finalmente, na 5ª rodada, enfrentando o Corinthians em São Januário, mais uma vez, viemos com aquela formação clássica de 2 volantes, sendo que um é o Douglas, que sai para o jogo. Foi aquele jogo onde o Corinthians abriu 2-0 no primeiro tempo. A gente conseguiu, logo no começo do segundo tempo, empatar o jogo rapidamente, fez 2-2, o placar ficou em 2-2. O Milton Mendes, nesse momento, tentou fechar a equipe, foi covarde, foi segurar um empate, com medo do Corinthians virar? Não, manteve o time, a gente sofreu um 3º gol. O que ele fez? As substituições que ele fez: tirou o Kelvin para botar o Manga Escobar, um atacante por um atacante, tirou o Gilberto
para botar o Nenê, um lateral direito, por um atacante e tirou o Jean para botar o Muriqui. Um volante para botar um atacante. Quer dizer, botou a equipe totalmente para frente para buscar a vitória. Conseguimos fazer algum gol? Não. Tomamos mais 2 gols, perdemos o jogo por 5-2 e foi aí que acendeu a luzinha ali de que esse tipo de estratégia não estava funcionando. Então, a gente pode falar, até esse momento, que o Milton Mendes estava sendo covarde, estava com medo de buscar a vitória, de jogar à altura do time do Vasco da Gama, ele estava achando que estava num Santa Cruz, num time pequeno. Não dá para falar nada disso. Mas não estava funcionando. Quer dizer, o time em 5 rodadas tomou 14 gols, né? Então ficou claramente comprovado ali de que essa técnica de o ataque servir de defesa não estava funcionando. Aí você vai falar, mas essas substituições estão erradas, não pode tirar o Jean, não pode barrar o Nenê. Tá, tudo bem, então a gente pode alegar aí que o Milton Mendes é burro, mas não que o Milton Mendes é covarde, né? Covarde ele não foi, essas posturas dele aí de sair tirando volante, lateral direito para botar atacante, não é uma postura covarde. Repito, dá no máximo para falar que ele é burro. Por mais que minha mãe sempre me diga que a burrice está mais próxima da coragem do que da covardia, né? Minha mãe costumava dizer quando ia na praia, ó, quando o mar tá bravo, o corajoso entra na água, o medroso fica na areia. E aí quem morre afogado muitas vezes é o corajoso. Então, a burrice às vezes está muito mais ligada com a coragem do que com a covardia. E já que estamos falando de burrice aqui, um dito popular muito consagrado é aquele que diz que errar é humano e insistir no erro é burrice. E o Milton Mendes teve aí essa inteligência, de pelo menos, de perceber que a defesa do Vasco é muito frágil, as peças da defesa vascaína são muito frágeis e não dá para ir soltando o time, botando atacante no time, achando que a galera vai segurar as pontas lá atrás. Então, meus amigos, eu me vejo aqui mais uma vez forçado a dizer o que eu já dizia na época do Cristóvão, né? Eu posso repetir a mesma frase que eu dizia na época do Cristóvão, que era: vocês ficam falando como se o Vasco tivesse um super time que está sendo emperrado pela burrice do técnico. Como se trocar o técnico fosse resolver todos os problemas do Vasco. Pois bem, saiu o Cristóvão, veio o Milton Mendes e vocês já estão aí de novo reclamando do técnico como se o elenco do Vasco fosse maravilhoso e a única coisa que tivesse travando o Vasco para fazer um campeonato aí de disputar o título fosse o técnico. Olha, eu não sou nenhum fã do Milton Mendes, não. Eu não gosto da postura dele fora de campo, principalmente. Essa mania de ficar vestido terno, quer falar bonito e fala um monte de besteira. Você faz uma pergunta pra ele, ele quer dar bom dia pra todo mundo que tá na sala antes. Não acho legal, acho meio assim, bobo essa postura dele, né? Dentro de campo também, nas 4 linhas, não tá fazendo nada de muito revolucionário. Não dá para dizer que se o Milton Mendes for embora, a gente vai perder um grande técnico, né? E é até normal essa implicância de que, como ele veio com essa grife, de que ele tem 4 certificados da UEFA, como se ele fosse um técnico super top, aí cria essa expectativa e no final não corresponde em campo. Entendo essa frustração. Mas, como eu disse com o Cristóvão, eu digo agora com ele, tá longe de ser o problema do Vasco da Gama. Tá longe de ser. Primeira coisa, o primeiro motivo é que se ele sair, vai vir um outro técnico igual ou pior, entendeu? Não adianta ficar sonhando aí que vai vir técnico de ponta que não vai. Primeiro, que os técnicos de pontas que poderiam vir estão empregados, né? Na época do Cristóvão Borges, falavam do Levir Coupe, falavam do Cuca e, obviamente, não vem nenhum desses aí. Agora, estão todos empregados. O próprio Dorival Júnior, que muita gente estava querendo ver no Vasco, acabou de ser contratado pelo São Paulo. Então, primeira coisa é que não tem nenhum técnico mais de ponta disponível no mercado. E mesmo se eu estiver esquecendo um nome aqui, o Eurico Miranda não contrata esses técnicos. Ou ele vai contratar um técnico desconhecido, ou ele vai contratar um técnico ali meia boca que está encostado em algum lugar, porque esse é o perfil de técnicos do Eurico Miranda. Não sei se é por causa do Eurico, não sei se é porque os técnicos bons não querem trabalhar com o Eurico. Eu já fiz um vídeo comentando isso na época do Cristóvão, vou deixar o link para ele aí no vídeo e na descrição também, mostrando, levantei todos os técnicos que o Eurico contratou enquanto presidente e você vai ver que não tem nenhum que é técnico de ponta. Entendeu? Então, reforço aí para você rever esse vídeo para entender que não vai vir técnico bom com o Eurico Miranda presidente. E o segundo ponto é que mesmo que viesse um técnico bom, galera, nem o melhor cozinheiro do mundo vai fazer um omelete se não tiver ovos.
E o elenco do Vasco é fraco. Está na hora de nos rendermos ao fato de que o elenco do Vasco é fraco. A defesa, por exemplo, é um grande problema do Vasco. Todo mundo concorda com isso. Alguém acha que tem alguém na defesa ali que não devia estar sendo escalado? Alguém acha que, por exemplo, o Martin Silva devia ser barrado para entrar o Jordi, o Gabriel Félix? Não, né? Na lateral direita, alguém acha que o Gilberto deve ser barrado? Por mais que alguns até já tenham sugerido isso, não dá para dizer que Madison, né, que a gente já acompanhou por tanto tempo aí, ou até mesmo o Pikachu, fossem ser soluções para a lateral direita. Por pior que o Gilberto esteja, talvez dos três ele ainda seja o melhor mesmo. Na zaga também, por piores que sejam o Paulão e o Breno, não dá para dizer que no banco tem ninguém melhor, né? Rafael Marques nunca foi um zagueiraço, o Jomar também todo mundo tem bronca dele. Falar de botar um Ricardo Graça ou até mesmo um Lucas Rocha que foi contratado, são jogadores que ninguém viu jogar nunca, então é uma aposta, não dá para dizer que seria a solução. Na esquerda também, o Henrique é nosso único lateral esquerdo, é ele ou o Alan, que ainda é mais verde ainda, não dá para dizer que dá para botar outro. O Jean e o Douglas são claramente os nossos melhores volantes. Então, o Milton Mendes está escalando quem ele pode escalar ali, sabe? Agora, se os caras falham, se o Gilberto faz pênalti bobo, se o Henrique só toma a bola nas costas, se o Breno e o Paulão estão batendo cabeça, se o Douglas está meio descompromissado, não quer marcar, se o Jean ele é muita vontade, mas é pouca técnica, que culpa que o técnico tem nisso, não é mesmo? Que culpa que o técnico tem nisso? Então, o problema do Vasco está longe de ser o técnico. Vamos ficar achando aqui, porque vai cair, se cai o Milton Mendes e vem outro, que eu já falei, vai vir um outro igual ou pior. Só que com a desvantagem de que vai começar um trabalho, vai começar a conhecer os jogadores. Quer dizer, a gente vai voltar mais uns passos para trás no trabalho do ano todo, porque, de repente, a gente está com essa expectativa de que o time tem potencial para chegar aí numa colocação que na prática não tem, não é mesmo? Então, para concluir aqui, para mim, o time do Vasco é isso aí que está hoje mesmo. É um time que, se quiser partir para cima para tentar ganhar, vai ter que se abrir lá atrás. E aí, se não fizer o gol, vai levar mesmo. É um time que precisa ainda ganhar corpo, ganhar confiança, porque toma gol, se desestabiliza, e aí também a culpa não é do técnico, entendeu? E que só vai melhorar, só vai conseguir aí ter pretensões maiores se melhorar o elenco, entendeu? Se melhorar o elenco. Então, se o Bruno Paulista estrear aí e for tudo isso que a torcida está esperando, se o Anderson Martins vier mesmo e chegar em forma, se o Ramon estiver na lateral esquerda e, por mais que eu não acredite nisso, começar a jogar, na Turquia ele aprendeu a ser um ótimo marcador e aí segurar as pontas ali, e aí as peças começarem a se qualificarem mais, aí a gente pode pensar em objetivos maiores. Até lá, galera, isso aí é o que tem pra hoje, entendeu? É ganhando os pontinhos no sufoco mesmo. Depois que o Milton Mendes ficou covarde, o aproveitamento dele ficou melhor do que quando ele era ousado. Depois daquele jogo contra o Corinthians, quando ele começou a retrancar mais o time, mal ou bem a gente conseguiu ganhar 3 jogos e empatar 1. São 10 pontos aí em 6 jogos. Antes, a gente tinha feito 6 pontos em 5 jogos. Então daí você já tira, né? Então é isso. Na minha opinião, o Milton Mendes, não morro de amores por ele, mas para mim tá longe de ser o problema do Vasco. A gente tem que botar os pés no chão e saber, que nem eu já falei, que sem ovos não se faz omelete, que nosso elenco é um cobertor curto e se você puxar muito pro lado, você acaba descobrindo outro. Essa é a minha opinião. Digam nos comentários qual é a de vocês, se vocês acham que o Milton Mendes é covarde mesmo, se o Milton Mendes tem que sair, ou se não, que ele tá mais de gaiato nessa história aí. Beleza? Posso contar com vocês? Não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos, curtir esse vídeo se vocês gostaram aí da temática, né? E a gente vai se falando.